Só pra você ter uma ideia, no auge da bolha, um único terreno no bairro de Ginza, aqui em Tóquio, valia mais do que todo o mercado imobiliário da Califórnia inteira. Você está muito enganado se você acha que o Japão sempre foi essa maravilha. Até 1867, o país era um país absolutamente feudal, controlado pelos samurais e por aqueles que ditavam as regras aqui no país. Em 1867, entrou no poder o imperador chamado Meiji. Esse parque todo aqui foi feito em homenagem a ele, um parque que surgiu do nada e hoje tem muita história e respeito. Sabe por quê? Porque esse imperador foi o responsável por abrir o Japão, que era uma nação absolutamente fechada, para o Ocidente. Então ele que trouxe tecnologia, educação, trocas culturais, especialmente com o Ocidente, fazendo com que o Japão se tornasse um país cada dia mais forte. O que eu quero dizer com isso? O que o imperador Meiji conseguiu fazer com o país depois de 1867 é algo realmente fenomenal. Fenomenal a ponto de que se você nasceu na década de 70 ou até no início da década de 80, você certamente estudou na escola ou na faculdade que o Japão seria a nova grande potência. Isso que você ouve hoje da China ser a grande rival dos Estados Unidos, na década de 80 e década de 90, o Japão era a grande potência, o grande rival do Ocidente. Mas, como a gente sabe, essa história não aconteceu. E muito disso tem relação com o mercado imobiliário também. Vamos entender melhor sobre isso? A verdade é que nos anos 80, o Japão era visto como um país que ia dominar o mundo. A economia japonesa crescia tão rápido que se falava em milagre econômico. Os carros japoneses, para quem se lembra, por exemplo, a Toyota, os eletrônicos, a Panasonic, com a Sonic, tecnologia, tudo vinha aqui do Japão. Mas o que pouca gente lembra é que no centro dessa história toda estava muito do mercado imobiliário. Naquela época, Tóquio se tornou o epicentro de uma febre de investimentos. Terrenos em imóveis dispararam de preço de maneira absolutamente absurda. Só para você ter uma ideia, no auge da bolha, um único terreno no bairro de Ginza, aqui em Tóquio, valia mais do que todo o mercado imobiliário da Califórnia inteira. Imagina vocês, um terreno valer todo o mercado da Califórnia. Loucura, né? Empresas, bancos e investidores acreditavam que os preços jamais cairiam. Eles compravam imóveis apenas para esperar a valorização, ou seja, pura especulação. Só que, como toda bolha, a realidade um dia bate a porta, né? Então, no início dos anos 90, os preços começaram a cair. De repente, os imóveis que valiam milhões não tinham nenhum comprador para eles mais. Os bancos se ferraram. Empresas e fundos quebraram e o que parecia um país absolutamente imbatível entrou em crise. Esse colapso gerou as chamadas décadas perdidas. Você deve ter ouvido falar isso na escola ou lido em algum lugar, certo? Que foi quando o Japão teve um crescimento econômico quase zero por muitos anos. Claro, o Japão continuou sendo uma nação rica, mas perdeu o protagonismo global. E aí fica a lição. Até a segunda maior economia do mundo pode ruir quando o mercado imobiliário entra em euforia e perde a conexão com a realidade. Não que o mercado imobiliário tenha sido o único grande causador, mas ele é um dos protagonistas dessa queda imensa do mercado japonês. E aí quando a gente estuda história econômica principalmente, a gente tem que sempre estar atento às bolhas do mercado financeiro e especialmente as bolhas do mercado imobiliário, porque essas bolhas certamente indicam pontos de atenção e que a gente tem que ficar muito esperto se atuamos no mercado imobiliário.